Papai, vem. Pode vir, moleque. Iremos vem, todos. Pode vir. Vai ficar esse nível de jogador, Leonor, a verdade é essa. Assim, Pensou, Ronaldão, você tem que aguentar Gabigol e Dudu? Não, outra coisa. Sabe que eu tô com medo? O quê? Medo? Você com medo é raro. É medo? Medo do quê? Me dá medo. Aí o Gabigol fecha com o Palmeiras, vai jogar no Verdão e ganha a Libertadores do Flamengo, por exemplo. Nossa, genial. E ganha o Mundial? Aí é sonho meu! Mas o Gabigol é um jogador que tem uma personalidade, que é o tipo de jogador que eu gosto. Porque ele entra na mente do adversário, ele entra na mente do torcedor adversário. É, galera, e essa história de Gabigol no Palmeiras tá dando muito o que falar, repercutindo bastante essa notícia aí de que o Palmeiras tem interesse na contratação do Gabigol, que tem contrato com o Flamengo até o final dessa temporada. No meio do ano já pode assinar um pré-contrato com outro time. A informação que foi dada pelo Souza ontem dos donos da bola de que o Gabigol estava indo para o Palmeiras, e o pessoal aqui do Jogo Aberto do debate repercutiu aí, analisou essa questão aí do interesse do Palmeiras na contratação do Gabigol. Vamos ver o que o pessoal, o que a mídia está falando. Aproveitar aqui e deixar os créditos ao canal oficial do Jogo Aberto, o link na descrição. Torcedor do Verdão, já chega deixando aquele like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Eu mostrei a cor verde aqui pro Ronaldão, ele ficou nervoso. Por que será? Baixou a cabeça. É a perseguição da competência, daquilo que funciona, Ronaldo. Bom, falando em Palmeiras, ontem, aqui na Band, o Souza, que trabalha nos Donos da Bola, deu uma notícia de que Gabigol estaria no radar do Palmeiras, poderia ser contratado pela Leila Pereira e seria um jogador importante, pensando na saída do Endrick, que vai para o Real Madrid no meio do ano. E o Palmeiras vai buscar um atacante de peso, alguém que realmente tenha relevância no mercado. E aí hoje ele colocou um vídeo na internet, há 2 dias já tinha também postado essa foto, e ele estava lá, tranquilo, bacana, não é curtindo esses dias, esse é o vídeo de hoje, estava curtindo uma prainha, folga, não é semana de data FIFA, não foi convocado pela seleção, e colocou Palmeiras. Uma palmeira, 2 palmeiras, entendeu? É isso, aí ficou ali, pousou, aquela coisa toda. Isso pode ser uma indireta, é uma coincidência. O que seria essa postagem que, por enquanto, só mostra um momento de lazer? Mas ele fez a mesma coisa com o Corinthians no início do ano, que ele era pretendido pelo presidente Augusto Melo, não se realizou a negociação e agora, Dedê, vem esse assunto aí que ele poderia pintar no Palmeiras. Qual é a sua crença em relação a isso? Vem, papai, vem. Pode vir, moleque. Iremos todos. Pode vir. Vai ficar esse nível de jogador, Leonor, a verdade é essa. Assim, tentar separar as coisas. O Gabigol, ele consegue ser um grande personagem do futebol. As crianças... Tô errado? As crianças adoram o Gabigol. Eu acho que é um dos maiores ídolos que a gente tem atuando no futebol brasileiro. E ele consegue, gostando ou não, fazer o marketing dele. Você falou agora mesmo, no comecinho da temporada, ele estava num podcast falando sobre o Corinthians. Com uma paixão, parecia que ele era corintiano desde criança. Falando. E aí, de repente, aconteceu a situação de renovar com o Flamengo. Ah, vai renovar. Ninguém falou mais nada. E agora surgiu informação do nosso querido Souza, lá nos Donos da Bola, falando da possibilidade de ele ser jogador do Palmeiras. Maravilhoso pro Palmeiras. Maravilhoso pro futebol brasileiro. Ele é um dos jogadores que pode bater o recorde. Hã? Palmeiras mesmo. Então. Não tô entendendo. Você me interrompeu, eu não entendi. Mesmo. Porque é o seguinte, ele tem tudo aquilo que o Endrick tem. Carinho das crianças. Futebol, acho que até um pouco melhor do que o do Endrick. E é o Palmeiras mesmo. Olha, Denilson, o Palmeiras é forte. Tá meio inchado hoje. Eu tô... É que você meteu o Palmeira. Aí ele falou Palmeiras. Você entendeu? Tá. Isso. Aí ele entrou na resenha. Pronto. Ele só acrescentou. Meu Deus do céu, não acredito. Ele me interrompeu pra falar isso, no maior comentário da hora. Agora, uma das rivalidades mais recentes aqui no Brasil, em termos de qualidade de times, é entre Flamengo e Palmeiras. E o Gabigol provocou já várias vezes os palmeirenses, já foi pra cima. O Gabigol não se faz de rogado e tá na dele, defende o Flamengo, aquela coisa toda. Só que o Gabigol foi perdendo espaço no time titular. Hoje o Pedro é o escolhido pelo Tite. E aí, cada vez que tem uma dessas especulações, ele dá um jeito de apimentar ainda mais a história, não é, Chiquito? A questão é que ele não renovou ainda com o Flamengo. E o Rodolfo Landim, a última vez que foi perguntado em que pé estava a negociação, ele simplesmente se limitou a responder: não está.
Ele é jogador do Flamengo e vai jogar até o fim do seu contrato. Ou seja, isso indica que na metade do ano, daqui a poucos meses, ele assina um pré-contrato e sai de graça. O Flamengo vai querer liberá-lo de graça? Tem uma janelinha, que não é uma janela, é uma janelinha, mas ela é importante, a partir do dia 1º de abril, que é uma janela interna, que a CBF abriu, né, excepcionalmente. Por quê? Porque muitos atletas terminavam a disputa dos estaduais e ficavam sem calendário. E aí a CBF permitiu que esses jogadores se realocassem. Então o Palmeiras, o Corinthians, qualquer time do Brasil, pode contratar o Gabigol. A questão é, com que valor, com que dinheiro? É claro que no Flamengo, que pagou quase 100 milhões de reais para ele, ele já se pagou. O Flamengo perdendo o Gabigol hoje, ele já entregou, eu acho inclusive que é o maior jogador da história do Flamengo depois do Zico. O que o Gabigol fez lá foi impressionante. Na minha opinião. Na minha opinião, ele é o maior jogador do Flamengo depois do Zico. É um fato, calma, não é opinião, é fato. A questão atenção, não é o perfil de contratação do Palmeiras. Não é o perfil de contratação do Palmeiras sob comando de Leila Pereira e até, voltando um pouquinho, Maurício Gagliotti. Normalmente, pode ser que isso mude, normalmente o Palmeiras pega jogadores menos conhecidos para formar, o que o Abel já contestou em determinado momento. Seria uma ótima reposição para o Endrick? Pô, pelo amor de Deus. O Palmeiras não é lugar de aposentado. Não, mas calma, o Gabigol tá bem longe da aposentadoria. Tá muito jovem ainda, gente. Mas esse é o negão com medo dele ir pro Palmeiras. O Gabigol, ele precisa de um incentivo. E hoje, se ele viesse no meio do ano, por exemplo, ele já teria uma possibilidade de ser titular. Porque hoje, entre Endrick e Gabigol, quem é o titular? Endrick. Quem tá na seleção brasileira? Sim. É que o Endrick vai embora. Mas eu tenho uma opinião impopular. Não, mas ele vai embora em julho. Essa janela seria em abril, você não falou? Então já teria, caso acontecesse a negociação. Dá pra jogar junto, né? Não, e ainda tem Dudu pra voltar daqui a pouquinho. Eu tenho uma opinião. O Dorival Já pensou, Ronaldo, você ter que aguentar Gabigol e Dudu? Não, outra coisa. Sabe que eu tô com medo? O quê? Medo? Você com medo é raro. Mas medo? Medo do quê? Me dá medo quando eu penso uma coisa dessa. Porque aconteceu a mesma coisa Você nunca tem medo, você Então, mas agora eu tenho. Porque aconteceu a mesma coisa com o Lucas Lima. Aí ele foi, né, porque ele era rejeitado pela torcida, o Lucas Lima, lembra? Lembro. Aí depois ele Quando fez... ele jogava no Santos. Aí ele fez harmonização facial. Aí eu fiquei vai que o Gabigol me volte pra... e começa a fazer essas coisas. Mas tem um negócio no telão. Como você pensou? Eu fiquei com medo, você falou de medo, eu tô com medo mesmo. Vai que ele usar esse... Olha lá, dá uma olhada, quer ver isso aí? Ó, isso aí vai ajudar os palmeirenses, quer ver? Solta, ô, legal. Posso puxar o olho? Vai, ó. Vai aqui comigo. Mamãe deu a capinha, não deu mundial. Agora tem que... Mamãe deu a capinha e esqueceu o mundial. Mamãe deu a capinha e esqueceu o mundial. Tem clima. Ô, Ronaldo, Se ele tiver clima, eu vou lá receber ele também, né? Vocês já imaginaram? Olha, clima. isso é hipotético. Aí o Gabigol fecha com o Palmeiras, vai jogar no Verdão e ganha a Libertadores do Flamengo, por exemplo. Nossa, genial. E ganha o mundial? Aí é sonho meu! Não, falei de mundial. Eu só me restringi a Libertadores. Ô, Rê, mas isso não é legal? O Gabigol é um dos caras que eu mais sou fã aqui no futebol brasileiro, já falei algumas vezes. Por que, Sgarbi? Não, porque eu gosto Porque ele é muito... cantor de trap. Porque ele é cantor de trap. Eu gosto muito desse jogador que tem o perfil, que provoca, que tem uma personalidade, que responde, que não tá nem aí. Você joga com o Gabigol no videogame? Lógico que joga e que decide em campo. Sou muito fã do Gabigol, muito fã. Isso daí faz parte. Ele tá provocando. Com certeza, se ele fosse pro Palmeiras, tivesse a oportunidade de provocar um Corinthians, no caso, ele provocaria. Isso tem que ter, faz parte do futebol. Pra mim, seria uma contratação genial do Palmeiras. Genial. Canhoto, Endrick Canhoto, jogador que também busca mais o jogo, sai um pouco da área, como o Endrick. Pra mim, seria a contratação da temporada se o Palmeiras fechasse. E se eu fosse a Leila Pereira, eu nem pensaria duas vezes. Seria o cara que eu ia focar pra suprir a saída do Existe um arrependimento. Existe um arrependimento do último Mundial que o Palmeiras disputou. De não ter trazido um cara como o Soares, que foi oferecido, até alguns momentos esteve na negociação. Mas deixa o Soares lá nos Estados Unidos, está tão lindo. Eu vou dar, embora o programa, os corintianos que lá em cima estão colocando tudo contra, colocaram o Gabigol perdendo o gol, colocaram o Gabigol cantando música contra o Palmeiras, que eles estão contra a chegada do Gabigol. Não é fake, isso não. é um trabalho psicológico, entendeu? Não é fake, não, isso aí. Isso aí não é montagem, não. Se prepare que o Palmeiras, em 2025, é o convidado da FIFA, junto com o Flamengo e outras equipes, para disputar o Mundial de Clubes, correto? Certo? Não, e o Palmeiras, ele está credenciado porque ele ganhou a Libertadores. E o Palmeiras, a informação que eu tenho é que vai montar um super time. Por isso que o Abel assinou até 25. Um super time para tentar
buscar esse Mundial. Agora, se o Abel Ferreira consegue um Mundial, aí já... Aí ele não merece um busto, ele merece uma estátua. Sonho meu, você traz uma garrafa, o sonho é teu. Capelanes, e aí, Capela? Como é que você tá vendo essa história? Porque o Bruno Henrique do Flamengo, que ficou no Mengão, era pretendido pelo Palmeiras no começo do ano. Eu vou te agradecer, porque eu queria realmente ficar mais para primeiro ouvir para depois falar. Porque quando você fala de Gabigol no futebol brasileiro, é uma unanimidade. Por quê? Porque é um baita do jogador, é um jogador goleador, só que eu tenho uma opinião impopular em relação ao Gabigol no Palmeiras, vocês vão entender. Eu gosto do jogador bandido. Que você é corintiano. O Gabigol é o jogador bandido, mas é o bandido do bem. É o jogador que provoca, é o jogador que decide, que não é omisso, que não se esconde do jogo. O Gabigol é tudo isso. Só que você tem que analisar um pacote. O Gabigol, hoje, ele é um jogador de barriga cheia. O que é um jogador de barriga cheia? O que é um jogador de barriga cheia? Jogador de barriga cheia aqui, já fui artilheiro da Libertadores, já fui artilheiro da Copa do Brasil, já ganhei brasileiro, já ganhei estadual, já ganhei tudo. Não fiz sucesso na Europa, é bem verdade. Talvez isso seja uma frustração do Gabigol, porque o mercado para ele fechou. Por quê? Porque ele chegou numa perna danada. Só que eu vou fazer uma análise rápida. Eu acho que no Corinthians ele caberia. Boa! Porque ele tem mais ou menos esse estilo. Eu também acho que ele é a cara do Corinthians. Mas aí você vai entender meu ponto. Eu acho que no Palmeiras, talvez, eu não conseguisse hoje enxergar, porque eu vou falar o seguinte, o português claro aqui, o Gabigol é uma perna danada. Eu não tenho medo de falar, é uma perna danada. Muitas vezes ele acha que ele é maior que o clube, maior que o time, maior que o técnico, maior que todo mundo. Calma aí. Maior que Zico. Às vezes ele acha isso. Aonde ele acha isso? Ele fez uma postagem. Aqueles recadinhos da postagem, ele no trono lá, e o meu ponto é o seguinte, o cara ganhou 2 Libertadores com o Flamengo. Não importa. O cara ganhou 2 Libertadores. O Pelé ganhou 3 mundiais e nunca foi metade da perna do cara. Ô, Capelão, por favor, só pra fechar, Dedá, não dá pra colocar o Zico nessa resenha, não, irmão. Não dá, mas eu não coloquei o Zico. Não, ele falou que em algum momento o Gabigol se comparava. A postagem, o Gabigol no trono e o Zico inferior. Mas eu não falei Zico. Eu falei que depois o Zico eu não falei nada de Zico. Eu falei, aí é por minha conta. Nisso eu amo o Zico. Mas só pra falar, o Palmeiras hoje é um grupo vencedor, campeão, com fome, porque tem um cara que faz todo o grupo ter fome, só que não tem uma perna. O Dudu, que é um dos grandes ídolos da história, não há perna. O Everton, goleiro de seleção brasileira de Copa, não é mascarado. O Murilo, o Gomes, o Rony, o Hendrick, todos esses caras. Então eu não sei se o Gabigol ele poderia chegar e fazer bem a esse grupo, uma vez que é um jogador de barriga cheia. No Palmeiras tem perna. Por isso que não tem mundial, não tem perna. Lá também não tem mundial. Tem perna no Palmeiras, o Veiga. Aí é o Silvio Veiga. Aí deixa eu te falar. Vou falar uma coisa pra você. Tá louco. O Veiga é perna? Joga demais. Não é perna, né, que joga demais? Não. Aí é o seguinte. O grande detalhe. Ó, eu vou chamar o Everton assim. Gente, o Everton não participou. Eu tenho uma pergunta pra você. Falando dentro das 9 da manhã. Eu tenho uma pergunta pra você. Quem é mais jogador, na tua maneira, você que vê futebol, que almoça, janta, lancha futebol, quem é mais jogador? Gabigol ou Pedro? Pedro. Hoje, o Tite, que é um cara muito justo no futebol, podem gostar ou não, mas ele é justo, ele mantém o Pedro como titular e é efetivo. E o Gabigol, quando entra no time, não vem fazendo gols. Ah, mas tem menos minutagem. Irmão, faz a pergunta e mas espera a o resposta. Pedro, na minha opinião, hoje merece ser o titular. Porque o Tite tem problema com o Gabigol e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não é isso não, Por isso que ele vai vir pro Palmeiras. Eu tô falando de produtividade. O Souza falou porque o Corinthians ou Palmeiras Palmeiras? de 3 anos pra cá. É por isso que o Só Pedro pra lembrar, joga. lá atrás, a Leila Pereira não tentou o Gabigol, ela tentou contratar o Pedro. Em algum momento, o Palmeiras queria contratar o Pedro. Porque o contrato quando ele do Pedro não tinha tantas oportunidades que ele estava esperando o lugar que era do Gabigol. Mas que rapidinho, que comparação Comparação esdrúxula. Não pode ter 2 atacantes bons no elenco, como é o caso do Flamengo. Só com o Dorival. Quando o Dorival era técnico, podia. O Bruno Henrique tava fora. Mas olha só, no Corinthians, o Antônio Oliveira já decretou, não vai ser sempre, mas ele já mostrou que Yuri Alberto e Pedro Raul podem jogar juntos. No Flamengo, o Dorival já fez isso, mas o Gabigol abriu mão de ser o centroavante. Ele era mais articulador, flutuava. Hoje ele quer ser a referência. Então, às vezes, tem treinador que não quer 2 atacantes de referência. E o Tite vai pôr o Bruno Henrique no banco, quem vai jogar o Cebolinha. Escreve aí, depois vocês me Agora, por enquanto já tá jogando o Cebolinha. Agora, Everton. Faz 1 ano e meio. Everton, boa tarde pra você. Que coisa. Pra você, Gabigol, seria um nome importante? Seria um nome agora que cabe no Palmeiras? O Ulisses pede autorização pra torre e pousa. Pousa. Essa é boa. Aí depois que você tiver autorização da torre e pousar,
Aí você vai se aclimatar e vai entender como é que as coisas estão funcionando. O meu rival venceu. Meu rival venceu, faz o seguinte, meu rival venceu. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meu rival venceu, arruma técnico. O microfone do Ulisses, por favor. Arruma técnico primeiro. O Ulisses tá falando desde as 9 da manhã. O microfone do Ulisses, por favor. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Ô Ulisses, aliás, não é Ulisses, é o Chico. Presta atenção no que eu vou dizer. Mas presta atenção, absorve. Leva isso para no cerne da sua pleura. Zico e Gabigol não podem ocupar a mesma frase, irmão. Não podem estar contidos na mesma frase. Nunca se esqueça disso. Divirjo. Leva isso para o fundo, para o cerne da sua pleura e deixa isso pro resto da vida. Então não pode Divirjo, mas aceito. Outra coisa, o Capelanes tem razão. O Capelanes tem razão quando o Capelanes diz que o Gabigol é uma perna desgraçada. O Gabigol é perna. Mas o Gabigol é um jogador que tem uma personalidade, que é o tipo de jogador que eu gosto. Porque ele entra na mente do adversário, ele entra na mente do torcedor adversário. Ele é um demônio. Mas não é tudo isso que falam, não, tá? Bola por bola, não joga na mesma posição e etc e tal, mas eu acho o Arrascaeta mais importante no processo que o Gabigol. Mas tudo bem, respeito quem pensa o contrário. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Ô, Ronaldo, dia 19 de dezembro do ano passado, você trocaria o Yuri Alberto pelo Gabigol. Agora pode estar prestes a acontecer um chapéu. A pergunta que eu faço daqui pra você, menino Ronaldo, é: acabou a farra? Acabou o dinheiro? Acabou o amor? Vai tomar um chapéu? Explica pro povo. Ou é mais um chapeleta do Parmeira? Sim, mas me responda rápido. O Gabigol jogaria aí no seu Indivigalo? Não, porque aqui o Indivigalo que você se refere tem Hulk e Paulinho, a melhor dupla do futebol brasileiro. Se prepara, quando isso aí você vai ver a fila aí, todo mundo indo pra FIFA. E por que o Scarpa tá arrependido de ter ido pra isso? Outra coisa. O Indivigalo tem estádio pago e é do time. Não é de empreiteiro e não foi ganhado. Se o Scarpinha não aguenta mais, se o Hulk não aguenta mais, o Filipão já zarpou. O Indivigalo não vai ter o Gabigol. Meu querido, nós estamos falando aqui de Gabigol. O que eu perguntei. Para o é Palmeiras, mais um chapéu. Notícia do Souza. É mais um chapéu. Acabou a farra ou acabou o dinheiro? É mais um chapéu, acabou a farra ou o dinheiro? Responde. O senhor não fica entrando nessa parte de contabilidade, que o senhor aí é zero. Começa a contabilidade, o senhor aí é zero. Aí tem até uma arena que tem ponto cego, aí fica difícil. No meu rival venceu aí, tem ponto que é cego. Gabigol, o senhor também parece que dinheiro, vai tomar um chapéu, do oculista da Renata Fã. Isso é bom. Isso é bom. Doutor Fernando é ótimo. Não responde o que eu quero saber. Não responde o que eu quero saber. Eu tô perguntando sobre o Gabigol. Se acabou a farra, acabou o dinheiro, você vai tomar chapéu. Ô, gente, agora, Gabigol é um nome que está sempre sendo ventilado em algum lugar, especialmente quando ele passa muito tempo na reserva. Aí o Flamengo vai lá, sinaliza alguma coisa e ele fica de novo tranquilo. Então tem que ver se o Gabigol, se efetivamente é um desejo dele jogar no Palmeiras, ou se ele está utilizando isso, Sgarbi, para justamente melhorar a situação dele de uma vez por todas no Flamengo e entender esse final de contrato, ver se alguém se mexe. É isso, mas tem um ponto importante que no Palmeiras funciona assim, a Leila não faz nada sem consultar o Abel, né? Isso é informação. O Abel que, de contratação, a Leila sempre vai jogar os nomes, ela e o Barros pro Abel. Sempre assim. E o Abel gosta do Gabigol. É um nome que agrada bastante o Abel, isso é uma informação. É um nome que agrada o Abel, só que tem a questão do grupo também. Se o grupo gostar do nome, a chance é grande do Gabigol virar jogador do Palmeiras. É Sabe grande. Se não renovar com o Flamengo, a chance é grande. Sabe quem ligou pro Gabigol no começo do ano? Quem? Renato Gaúcho. Ah, eu lembro, ele descartou rápido. Isso, mas eles conversaram sobre a praia, mas foi rápido. sobre muitas coisas, mas ficou só no telefonema. Do Palmeiras, mas agora você tem Diego Costa. Isso. Só então foi um telefonema, gente. Calma, não precisa ficar nervoso. Foi só uma ligação entre amigos. Então, e pra que você vem trazer a notícia Porque ela falou, aqui? O Gabigol sempre é cogitado e tal. Seria maravilhoso vê-lo com a camisa. É verdade. Como é que é? Que pra mim seria maravilhoso vê-lo com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras hoje vive ao lado do Flamengo. Eu acho que são os dois maiores clubes aí. Mas você vai fortalecer o teu rival, cara? Hoje comigo você vai fortalecer o teu rival? Você não é São Paulino? Você quer que ele jogue no Palmeiras? Você vai fortalecer o teu rival? Hoje eu desde cedo. Já folga dele e você é chuveiro de casa. Hoje ampliou o tempo de convivência.
faz mais isso, não, por favor. Eu acho assim. Dá uma segurada nessas O Sgarbi coisas. trouxe aqui é uma informação, né? Em relação ao Abel. Assim. O Abel gostaria de contar com o Gabigol. Eu não acho que o grupo também vai ser contra. Não acho que o Gabigol seja um cara ruim de grupo. Ao contrário, acho que ele é um cara parceiro dentro do vestiário. E você ter a aprovação, o ok do Abel, e o Abel com essa personalidade que ele tem, e muitas vezes ele transfere essa personalidade pro jogador dentro do campo, o Gabigol tem esse perfil, cara. Meu Deus, vocês evaporaram a teoria do Capelanes. Assim, destruíram a teoria do Capelanes, que não tem perna, não, peraí, se o Gabigol chegasse em abril na janela que o Chico destacou aqui no programa, o Gabigol chegaria para ser titular ou ele ficaria reserva também no Palmeiras, hein, Capela? Não, o negócio é o seguinte, vamos fazer um exercício, né? A gente tá precisando fazer um exercício. Sua tese foi evaporada. Do exercício fale por você. Eu espero alguém terminar de falar para poder falar também, senão ninguém entende nada. O meu negócio é o seguinte, o Rony quando foi pro banco... O Hendrick, quando foi pro banco, Gabigol no Palmeiras, se ficar no banco, vai ficar quietinho também. Aí acertou. Que nem ele ficou no Flamengo. Aí é grande. Enquanto o Hendrick estiver, eu não acredito que ele seria. Com o Abel ele vai. Em julho. Com o Abel ele vai. Se o Abel tá pedindo ele... Outra coisa, será que o Hendrick tá jogando? Será que o Gabigol realmente tem a vontade de ser um jogador profissional como ele já foi? E aparentemente hoje ele tem outros planos. Vamos seguir a resenha lá no YouTube, que é só plim. Agora, Capela, não perca seu raciocínio. Por que você acha que o Gabigol não vai funcionar no Palmeiras? Assim, se fosse torcedor do Palmeiras, o Gabigol chegando e tal, um atacante que tem história, que é bom, etc, beleza. Só que eu vou fazer uma análise inteira. Eu vou analisar o pacote Gabigol. Porque o jogador de futebol não é só um jogador. Rapaziada. Não, desculpa. O pacote jogador de futebol hoje, você tem que englobar várias coisas. Sem querer misturar o imisturável, por exemplo. Só que hoje você não pode só ter um jogador de futebol, um cara que desenvolve em campo. Você tem que ter um responsável, um atleta, um profissional, você precisa ter um comando. Cara dedicado. Você precisa ter tudo isso. E o Flamengo não tinha comando? Não, então? e o Abel Ferreira não vai comandar esse jogador pedindo ele? O Abel Ferreira é um cara com menos paciência, a gente conhece, do que com o Dorival, por exemplo. O Gabigol, o meu ponto de vista é para poder fechar. O pacote Gabigol hoje, o inteiro, eu acho que não é tão atrativo como muita gente pensa. Comandou o Gabriel Menino e dispensou o jogador que não servia, garoto que não servia, que ia dar problema e que a carreira foi péssima depois que saiu do Palmeiras. Patrick de Paula, Gabriel Veron. Ele pegou o Gabriel Menino, eu vou arrumar. Você vai me obedecer, vai sair dessa vida que você tá levando, o Gabriel voltou a jogar futebol. Mas vocês estão falando e os outros do Gabigol sumiram. Baseado em quê? Com todo respeito, é baseado em que o Gabigol não é passado recente? Peraí. Passado recente. O Gabigol ano passado estava descomprometido. Exato. Isso vale lembrar que o Sampaoli, quando assumiu o Flamengo, deu todas as condições pro Gabigol. Virou o titular dele. Ele estava acima do peso, E aí depois ele foi tendo problemas com o Pedro, aquela coisa toda. Mas, gente, o Gabigol seria, pra ele, eu acho que seria excelente. Ele tá hoje no banco de reservas do Flamengo. Ele tá no fim de contrato com um time que hoje tem muitas opções, a disputa é enorme. E o Palmeiras, por mais que ele tenha concorrência, o Hendrick tá saindo, vai abrir um espaço. Daqui a pouco tem Dudu também voltando, vale lembrar. Mas o Gabigol no Palmeiras, num time arrumado, ajustado e que tá preparado pra deixá-lo sempre na cara do gol, não seria ruim. Pra ele, eu tô vendo do ponto de vista Mas a rivalidade dele. Pode pesar. Mas, vocês já sofreram muito com o Gabigol e vocês têm invejinha do Gabigol. Mas que rivalidade, Chico? A rivalidade Palmeiras e Flamengo. Ele tem uma identificação muito... O que o Juvena tá tentando falar... Mas cabe a ele mostrar também que ele tem condições de jogar bem no Palmeiras. Condições ele tem, mas ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Ele quer renovar, gente. É que ele tá pedindo muito, né? Como o Bruno Henrique pediu e ganhou. O Gabigol não cumpre, gente, atenção. 15 segundos. O Gabigol não cumpre função tática. No Palmeiras ele não joga. Tá aí, galera, essa história de Gabigol no Palmeiras tá dando muito o que falar. O pessoal do Jogo Aberto aí, do debate repercutindo essa questão aí, esse possível interesse do Palmeiras. Do Gabigol ainda não teve nada ali do Palmeiras falando se tá interessado no Gabigol, mas a mídia especulando isso aí. Ontem o Souza trouxe a informação de que ele estava indo para o Palmeiras, mas até agora no momento não saiu nada aí. O Palmeiras não falou nada. O Flazoeiro, né, num vídeo que eu até postei aqui no canal, que ontem disse que conversou com a Leila, falando ali em relação ao Gabigol, e ela falou que time do Brasil, né, que não queria contar com o Gabigol. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Agora, no meio dessa temporada, ele pode assinar um pré-contrato. Olhando ali as redes sociais, né, as reações da torcida do Palmeiras, muita gente aceita de boa, né, a contratação do Gabigol, mas parte da torcida também não quer, né, a contratação do Gabigol
principalmente por ele ter esse jeitão dele aí, né? Um cara marrento, já chegou a provocar também o Palmeiras ali quando conquistou a Libertadores com a camisa do Flamengo. Muitos torcedores do Palmeiras não gostam aí dessa ideia da contratação do Gabigol. É um cara que eu acredito que daria certo, sim. O Capelanes aí principalmente falando, né, que ele não ia aceitar ficar na reserva por conta do Endrick. O Endrick vai sair no meio do ano, seria uma reposição aí de peso, né, para o lugar do Endrick. E se ele chegasse mesmo no Palmeiras, acredito que o Abel iria conversar com ele antes, ele já ia chegar ciente, né, do que ele ia ter que aceitar lá no Palmeiras. A gente conhece muito bem o jeito que o Abel trabalha com os jogadores, então, para o Palmeiras contratar um jogador, primeiro tem que passar ali pelo Abel, né? O Abel tem que dar o seu aval para o Palmeiras contratar. A Leila Pereira não ia chegar lá, contratar o Gabigol assim do nada, sem falar com o Abel Ferreira. E a informação ia de que o Abel gosta do Gabigol. O Abel Ferreira gosta do Gabigol. Então, na minha opinião, seria um ótimo reforço para jogar no Palmeiras. Chegaria, pegaria a camisa ali, seria titular. Já pensou um cara que nem o Gabigol no Palmeiras? Acredito que iria fazer muitos gols. É um cara decisivo. Por onde passou, ele foi ali na Europa, né, que ele não teve sucesso. Jogou pouco tempo, mas aí no Flamengo, do Santos, jogou bem demais. Por onde passou, foi artilheiro. Mas vamos aguardar. E primeiramente é só especulações, não tem nada aí. O Palmeiras até agora, no momento, não falou nada em relação ao Gabigol, a não ser que ele esteja negociando aí em silêncio, né, com o Gabigol. A verdade é que o contrato dele vai se encerrar no final do ano, então aí vai surgir muitas especulações. O Corinthians, que foi a primeira notícia que saiu, foi o Corinthians que estava interessado, mas depois o Palmeiras estava ali entrando na briga para contratar o Gabigol. Torcedor do Palmeiras, deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero ver a opinião de vocês. Você é a favor? Você é contra a contratação do Gabigol? Comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu e até a próxima, galera.